primeiro vídeo do canal, que responsabilidade. E a terceira coisa que eu lembrei e esqueci é Lua. Enfim, vamos lá. Eu acho que pensando na Movie, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é... Primeira pergunta, assim, tudo que a gente mais questiona, eu acho que é a nossa maior dificuldade como profissionais da área da saúde. Por que que mesmo todo mundo sabendo que precisa fazer atividade física, porque ainda assim é tão difícil e poucas pessoas fazem? Menos da metade da população é ativa. Isso significa que tem muita gente sedentária e insuficientemente ativa no Brasil. Isso é extremamente perigoso, porque a gente tem várias doenças e várias causas de morte que poderiam ser evitadas se a gente fizesse, ou pelo menos reduzir a incidência se a gente fizesse mais atividade física e cuidasse mais da nossa saúde. E aí, quando a gente pergunta para alguém qual que é o motivo dela não fazer, tem duas respostas principais que eu acho que faz a gente conseguir ir buscando as ferramentas certas para ajudar vocês a começarem a fazer e colocar isso de uma forma constante na rotina. A primeira delas é falta de tempo. O Brasil, acho que é um dos países com a maior carga horária de trabalho que a gente tem. E nós somos um país enorme, gigante. Então a gente gasta muito tempo de deslocamento, por exemplo. Tem muita gente que fica mais de 1 hora, até 2 horas se deslocando até o trabalho. Então essa questão de tempo realmente é uma dificuldade muito grande. E além disso, também tem a segunda coisa, que é essa falta de motivação. Então a gente até sabe que quer, e a gente quer fazer porque a gente sabe que faz bem, mas a gente não consegue ter a força de vontade ou então a ação de realmente fazer. Então acho que essa é a principal coisa que a gente vai falar hoje, porque isso é totalmente comportamental e exige esse certo esforço. E aí a primeira coisa que eu quero trazer é: fazer atividade física da forma que a gente faz hoje é antinatural. Pensa comigo. Antigamente a gente precisava dessa motivação para ir atrás do alimento, para ir atrás de abrigo, para ir atrás de água. E hoje a gente tem tudo isso muito fácil, literalmente na palma da nossa mão, através do celular. Para a gente ter essa motivação de ir atrás do nosso alimento, a gente precisa de uma substância no nosso cérebro chamada dopamina. E ela é a principal responsável para a gente ir atrás de algo que não está perto. Então, tudo que eu consigo tocar aqui perto de mim não é a dopamina que faz. A gente não precisa dela para essas ações que estão perto, como ligar para alguém ou alguma coisa assim. Mas eu preciso da dopamina para ir apagar a minha luz, por exemplo. Então eu preciso ter essa substância no meu cérebro para eu conseguir ir atrás de algo que eu preciso. Pensando nisso, que a gente já tem os alimentos e tudo que a gente precisa muito fácil, hoje em dia a gente precisa da dopamina justamente para conseguir ir treinar, por exemplo. Então, por isso que eu trouxe a questão do querer e a da dopamina, porque por mais que o querer seja muito importante, então é um passo principal, é uma coisa que vai deixar a gente animado ali no começo, só o querer não é suficiente para que a gente mantenha essa constância no treino. Então a ideia aqui é a gente criar ferramentas para a gente conseguir driblar o nosso cérebro e usar a dopamina a nosso favor. Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso pode ser muito individual e pode ser de dia para dia. Então tem dia que uma ferramenta pode funcionar e tem dia que uma outra coisa diferente pode ser que funcione, e aí vai da sua criatividade e disposição de ir testando, até para você se conhecer e conseguir realmente agir de acordo com os seus valores, que é manter a atividade física presente na sua vida. Então, a dopamina, ela precisa ser associada a alguma coisa positiva. Então, como se ela fosse atrás de sempre uma recompensa, uma coisa boa, sabe? Uma das coisas que a gente costuma indicar lá no nosso Insta e para as nossas alunas é: antes de treinar, colocar uma música que te deixa feliz, que te deixa animada, sabe? Essa música que você já começa a ouvir, você já vai sorrindo um pouquinho mais, já vai se mexendo. Isso é uma coisa que interfere muito na sua motivação. A segunda coisa é você já se arrumar antes. Então, ou passar uma maquiagem, ou colocar uma roupa que te agrada, alguma coisa que te faça se sentir bem. Então, isso também tem relação com essa coisa do prazer associado à atividade física. Tem a questão de aroma também, que a gente conversou numa live durante o desafio que a gente fez de inverno, que essa questão do aroma também traz
algumas sensações positivas no nosso cérebro, e isso também ajuda você a associar. Então, usar a dopamina ao nosso favor é algo que precisa de criatividade e você tem que ver o que vai fazer sentido para você. Uma coisa que eu acho muito importante de pontuar é que, normalmente, quando a gente fala de motivação, a gente associa a pessoas eufóricas, super animadas, e nossa, eu amo treinar, e que dia lindo, e sair cantando passarinhos e afins. Mas, na verdade, a motivação ela está mais ligada à coisa literal da palavra mesmo, que é um motivo para ação. Então, a outra dica que eu vou dar agora é se você começar a sentir essa coisa de, ai, será que eu vou? Sabe quando você começa a negociar com você? É parar e conversar com você mesma. E se questionar, por que que eu escolhi fazer atividade física? E aí você vai responder o porquê que isso faz sentido para você. Como que eu me sinto quando eu vou treinar? E aí você vai responder isso para você. Se eu não for treinar, como que eu vou me sentir? E aí você vai trazendo essa reflexão. Porque é literalmente como se você estivesse falando com uma amiga sua. Se a sua amiga que está do seu lado estivesse falando que não vai treinar só porque começaram a vir esses pensamentos e você não está tão afim de ir, você ia falar o que para ela? Você não quer o bem da sua amiga? Você não ia falar, meu, vai lá, dá uma chance, faz nem que seja só 10 minutinhos, ou então primeiro chega na sua aula, ou dá play na aula, e aí depois você sente, mas vai, nem que seja um pouquinho. Então é basicamente a mesma coisa que você tem que fazer para você. É esse diálogo de amiga, assim, de se cuidar e de lembrar o porquê que você está fazendo isso. E a terceira coisa que a gente tem que ter em mente, ainda relacionado a essa questão do antinatural. O nosso cérebro, além de ir atrás de alimento, água e proteção, abrigo, há milhares de anos atrás, a gente ainda tem uma ferramenta que o nosso cérebro continua usando hoje, mas que não é tão necessária assim, que é a questão de economia de energia. Tudo que a gente faz ou tudo que o nosso cérebro quer é guardar essa energia, porque ele não sabe quando que vai ter disponível de novo. Então imagina lá atrás, quando a gente tinha que ir atrás do nosso alimento. Pode ser que a gente encontrasse outra fonte de alimento muito rápido e pode ser que não, pode ser que demorasse muito para achar outra comida. Então ele faz isso, ele guarda, porque a gente precisa de energia para sobreviver. Só que hoje a gente tem tudo muito disponível, mas ele ainda tem esse drive de guardar energia. Então, entre estar dentro de casa, segura, e ter que ter esse esforço de ir até a sua aula ou de fazer esse esforço da atividade física, o seu cérebro, a primeira coisa que ele vai falar é assim, ó, não, não, não. Você vai ficar aqui, que você está confortável e está economizando sua energia. E aí uma coisa que a gente precisa fazer, justamente por conta dessa questão dessa economia, é associar o prazer para o seu cérebro começar a entender que isso é uma coisa boa e que esse gasto de energia com atividade física que você está tendo agora, na verdade também vai te trazer mais benefício. Então ele fica mais rápido, o seu corpo fica mais eficaz, tem vários benefícios. Então, no começo fica um pouco difícil, a gente precisa associar coisas externas a esse prazer junto com a prática, principalmente quando a gente não gosta muito de treinar. E depois que você vai entendendo, você consegue manter uma certa constância e até começa a gostar da atividade física, o fato de você ir e fazer atividade física já é o seu prazer. Então você não precisa tanto mais da música, mas você vai porque você sabe que você fazer aquela prática vai te fazer feliz. Então a ideia é essa. Várias dicas para você colocar em prática para a gente conseguir finalmente ter uma rotina mais leve e que faça sentido com os valores que a gente tem, que é cuidar da gente, certo? Então, se você gostou desse vídeo, já curte, se lembrou de alguém que precisa ouvir alguma coisinha do que eu falei, manda para essa pessoa e eu vou adorar ler o seu comentário sobre o tema que eu trouxe hoje. Se você já sabia de alguma dica, se você já coloca ela em prática, ou se você tem uma dica sua que você acha legal compartilhar com as pessoas para ajudar cada vez mais mulheres a praticarem atividade física.